Esse é o primeiro vídeo de uma série de dicas que a gente vai dar aqui no Codcasts sobre como melhorar o seu código no dia a dia. Bom, para situar vocês nesse exemplo, né, hoje a gente vai falar sobre interfaces fluentes ou Fluent Interface. Eu tenho aqui um exemplo, tá, do gateway de pagamento que a gente utiliza aqui no Codecast, que é o Yugo, certo? Vou mostrar para vocês que no Google Chrome a API dele tem vários endpoints, né? Mas o que a gente vai mostrar aqui hoje é a criação de um plano, tá? Então vou mostrar para vocês que a gente tem vários campos, né? Um plano de uma assinatura, né? E a chamada seria passar todos esses campos, né? Numa requisição e a verificar o retorno. Então vou mostrar para vocês como que esse código está agora, né? Basicamente eu criei um projeto em branco aqui com o Composer só para poder carregar as classes depois e eu fiz um exemplo do que geralmente ou provavelmente estaria no seu código. Você, claro, vai adaptar esse exemplo, esse é só um exemplo, né? Você vai adaptar esse exemplo para as suas aplicações. Não necessariamente com um gateway de pagamento, você pode aplicar esse conceito para basicamente tudo onde couber. Basicamente, eu defini o token, né, da API, eu defini qual o endpoint, onde eu vou mandar um post para essa URL, certo? E depois eu tenho um array com os dados, certo? Então a gente tem o nome do plano, o identificador dentro da plataforma, o intervalo, o tipo do intervalo, que é em meses, né? A moeda, o valor em centavos e quais são os métodos de pagamento disponíveis. Feito isso, eu estou utilizando o Unirest, tá? Só para o nosso código ficar um pouco mais simples, em vez de fazer as chamadas diretamente com o seu URL. A gente faz a autenticação, né? Define a autenticação como se no token, é a autenticação básica, e a gente faz um post para esse endpoint, não passa nenhum cabeçalho da requisição, e passa os nossos dados. E depois a gente obtém a nossa resposta. Bom, eu posso testar esse código aqui. Na verdade, eu já tinha executado. Vamos colocar aqui como semestral. Vamos colocar plano semestral como identificador. Então, ele vai ser uma cobrança feita de 6 em 6 meses, tá? A API suporta semanas e meses, mas caso você não tenha documentado isso, se você precisar alterar o seu código depois, o que ia acontecer? A gente ia precisar consultar a documentação, né? E o valor também não é um decimal, ele é um valor inteiro em centavos, etc. São várias configurações aqui dentro que você provavelmente se esqueceria depois de algum tempo, né? E ficaria mais difícil para outra pessoa dar a manutenção. Então, feito isso, eu vou rodar esse comando aqui agora, phpfluent.php. Veja que é um código que está incluindo já as minhas dependências, tá? É um projeto extremamente simples. Ok. Rodado, ele criou o plano para a gente dentro da API, né? A gente poderia verificar lá, mas não tem necessidade, porque a resposta já me mostra que ele veio com o ID, etc. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar esse código? Bom, o que a gente vai fazer? Como eu disse para vocês, a gente vai implementar, né, interfaces fluentes. Então, vou mostrar para vocês como que isso funciona agora. Bom, eu vou criar aqui uma classe chamada plano. O namespace aqui desse exemplo vai ser Codecasts. A gente tem a nossa classe em branco e aqui dentro eu vou colocar uma variável chamada attributes. Vou colocar como protected, porque ela não vai ter acesso externo. Ela vai ser um array, a gente pode inicializar como um array vazio, não tem problema. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente quer setar o nome, a gente quer setar o identificador, né, desse plano. Então a gente vai fazer o seguinte, public function name. E essa função aceita um nome. O que eu vou fazer? Eu vou setar em atributos name igual a esse nome e vou retornar. Olha só o que eu vou retornar. Eu vou retornar a própria instância desse objeto. Vou mostrar para vocês como isso funciona, tá? Eu vou fazer também aqui o segundo exemplo, só para vocês entenderem. Public function identifier
E o nosso identificador vai ser, vamos colocar aqui, eu posso copiar esse código, né? Eu vou colocar aqui dentro de atributos. Identifier, recebe identifier, e após assimilar os valores, eu vou retornar novamente a própria instância do objeto. Ok, nada demais até agora, mas por que eu estou retornando a instância do objeto? É justamente para poder fazer o seguinte. Antes de eu fazer a demonstração, eu vou colocar aqui um método construtor que recebe a chave da API. Vamos colocar aqui como token, vamos colocar aqui como protected token, e vamos assimilar o token ali na instância da nossa classe. Correto? O que a gente vai fazer? Então eu vou jogar esse código aqui mais para o final, né? O endpoint, como a gente já sabe, é um valor fixo, ele pode ficar aqui também no escopo da classe. É onde a gente vai fazer a URL que a gente vai fazer a nossa requisição, né? Então eu já não preciso mais dessa informação. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, plan é igual a new plan e vou passar o nosso token, correto? É claro que eu não fiz o autocomplete, né? Novo plano com token. Então eu posso pegar essa variável aqui e passar aqui diretamente, só para a gente poder fazer o nosso código mais simples o possível. Plan name, o nosso vai ser, vamos colocar agora o anual, plano anual, e agora eu vou continuar fazendo as chamadas dos métodos. Vejam que a IDE também identifica que eu estou retornando a própria instância, e eu posso continuar concatenando esses métodos. Então eu vou colocar aqui como plano anual o identificador, né? Então qual a próxima informação que a gente setaria aqui? Seria um intervalo de 6 meses, na verdade seria 12 meses, né? Então, como que a gente faz? Para a gente não ter que decorar isso aqui, como que a API funciona, a gente pode configurar a nossa API para poder ser mais eloquente, vamos dizer assim. Então, eu vou colocar uma função aqui da seguinte forma. Public function, vamos colocar como each months e uma quantidade de meses, né? Vamos colocar aqui como meses igual a 1 para ser o padrão. Se eu passar essa opção, o que eu vou fazer? Eu vou setar na instância, como diz, attributes, vamos olhar lá quais que eram as opções, interval é igual a months e this attributes interval type é igual a months. A gente pode fazer isso aqui novamente para semanas, né? Porque é uma opção da nossa API. Each weeks. Vamos colocar aqui como weeks. Vai ser padrão para uma semana. Se você não passar essa opção, o intervalo vai ser weeks. E aqui vamos passar para weeks. E a gente pode criar um terceiro método aqui. É claro que a gente tem que retornar o this, né? A gente está esquecendo. E vamos retornar novamente aqui return this. A gente pode fazer uma outra opção que é o seguinte, public function yearly, ou seja, vai ser anualmente. Então vou fazer a mesma configuração, vou copiar esse código. Intervalo vai ser 12 e o tipo vai ser meses. Então, como a gente está criando aqui, se a gente quisesse criar um plano que fosse cobrado a cada 3 meses, então a gente iria fazer o seguinte. Each months, 3. Na verdade eu fiz 2 vezes, né? Ou se a gente quisesse fazer semestral, a gente poderia colocar isso. Se a gente quisesse que seja uma cobrança de 15 em 15 dias, 2 semanas, a gente ia colocar each weeks, 2. Mas como a gente quer um plano anual, eu só vou chamar a opção yearly. Veja como o nosso código já está parecendo muito melhor.
Então, a gente já pode descartar todas essas opções aqui, porque elas já estão setadas dentro da nossa instância, né? Currency é algo que é padrão. Na verdade, a plataforma, como só aceita BRL, né, que é o real brasileiro, eu posso fazer o seguinte, eu posso setar aqui nos atributos, Currency, BRL, para ser a opção padrão. Eu nem preciso inicializar ela. Então, essa opção também já não está válida, né? E como os valores são em centavos, né? O que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui em plano, vou criar um método chamado price, que vai aceitar, na verdade, decimal. Correto? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse valor por 100 para poder descobrir os centavos. Então, vou colocar this attributes. Deixa eu ver o nome. Era price cents. Vamos colocar como sendo price. Vamos forçar um inteiro aqui, né? É o preço vezes 100. Ou seja, a gente vai definir o valor correto lá na nossa plataforma. Se a gente colocar, por exemplo, 19,99 aqui, opa, 19,99, ele vai automaticamente transformar isso aqui em 19,99, que é como a API pede. Ok, feito isso, vamos retornar novamente à instância do objeto para a gente continuar concatenando os métodos, né? Então vamos fazer a chamada aqui, price vai ser igual a, vamos colocar aqui o preço anual é de R$150. A gente poderia colocar aqui, mas a gente pode passar o inteiro, não tem problema. O price vai ser 150 e a última opção que eu tenho aqui é payable with. A gente tem como all para aceitar tanto boleto bancário quanto cartão de crédito. A gente tem a opção cartão de crédito e a gente tem a opção bank slip, que é boleto bancário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar outros métodos aqui. Public function accept all methods. Vou colocar um this attributes. Como que era o nome? Vamos conferir. Payable with. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Igual all. Return this. Public function accept only credit card, ou seja, só vamos aceitar cartão de crédito. Posso copiar, colar, credit card, e a gente pode criar outro método chamado accept only bank slip, que é o nome na nossa API para boleto. A gente poderia colocar o nome accept only boleto, o pagar-me eu acho que usa o nome boleto dentro da API, mas a gente vai seguir o padrão da API e colocar a mesma nomenclatura. Ok? Feito isso, a gente pode voltar aqui. Veja que a gente já configurou todas as opções. A gente não precisa lembrar mais quais que são os nomes na API, né? Porque tudo que a gente está colocando aqui é basicamente abstraído dentro da nossa classe plano. Então, se eu voltar aqui, o que a gente vai fazer? A gente fala que o nosso plano ele é anual, a gente está colocando o identificador, todas as informações são customizadas, está falando que é anualmente, o preço é 150 e eu quero aceitar todos os métodos, ou eu posso colocar aceitar apenas cartão de crédito, ou eu posso colocar aceitar apenas boleto bancário. Eu vou colocar aqui no nosso exemplo para ser como accept only credit card, não tem problema, só um exemplo, todos os métodos iriam funcionar, né? E a gente agora vai abstrair essa parte. A gente vai fazer o seguinte, a gente coloca um método public function create, ou seja, após fazer toda essa concatenação que a gente fez de métodos, né? A gente vai de fato criar o plano junto com a API. Então vou colocar o que a gente tinha copiado, né? Então vamos colocar aqui a request. A gente, na verdade, como a gente recebe aqui no construtor o nosso token, a gente não precisa nem armazenar ele, tá? A gente pode fazer o seguinte,
Deixa eu copiar isso aqui. A gente vai voltar aqui no construtor. Request of token. Ok, esse é o nosso construtor. Já abstraiu esse código, né? Agora a gente pode fazer o seguinte. Request post. Eu posso, na verdade, reduzir isso aqui, né? Request. Na verdade, não é essa classe. Request post. O que a gente vai postar? A gente vai postar na this endpoint, sem cabeçalhos, this attributes. Ou seja, vou colocar aqui agora para retornar e a gente vai apenas utilizar esse método. Vejam como que o nosso código está muito melhor estruturado aqui na nossa classe plano e a gente tem uma interface que é muito fácil de utilizar. Após rodar, fazer essa concatenação, né, a gente setou de uma forma fluente os valores para a criação do plano, a gente vai fazer a chamada para o método create, que na verdade cria o plano. Então, vamos colocar aqui como created plan, só para poder ficar mais fácil, né, mais exemplificado. Deixa eu alinhar aqui para poder ficar mais bonito para vocês verem. Agora eu vou fazer um var dump created plan. Ok, agora a gente já tem os dados do nosso plano sendo criados de uma maneira fluente, certo? A gente já tem a nossa classe que é responsável por toda a abstração das informações e os nomes dos campos, né? Fica de uma forma muito mais fácil e se outra pessoa precisar dar manutenção nesse código, tudo que ele vai precisar fazer é instanciar e aí, através da própria ideia que ele estiver usando, ele já vai ser capaz de ver todos os métodos disponíveis e como que ele vai configurar a criação do novo plano. Eu vou voltar aqui no terminal, eu vou rodar novamente o comando phpfluent.php, que é basicamente esse arquivo que eu tinha criado. Ok, vamos voltar aqui agora. Você vai ver que ele, na verdade, ele me retornou aqui uma instância do objeto response, né? A gente não está retornando apenas o método. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para a gente poder melhorar esse código um pouco mais. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai postar e a gente vai retornar o atributo body. Vamos lá então, voltar aqui no terminal, vou limpar a nossa resposta, vou rodar novamente o comando e vejam que agora ele me retornou um objeto da classe padrão com vários atributos como ID, etc. Então, basicamente é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado das interfaces fluentes. Elas definitivamente ajudam a criar um código-fonte muito mais legível e muito mais bem estruturado.